Já começamos com o Texto Metrópolis hoje, nossa formação original aqui com a Andresa Matais. Andresa, muito boa tarde. Bom dia! Já começamos no Bom Dia, no horário novo. Para a gente já é boa tarde, né? Porque já está trabalhando desde ontem, né? Bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o contexto. Olha, acordamos hoje com mais uma notícia que não esperávamos. A gente estava lidando com guerra, falando de guerra, esperando falar de Irã, Estados Unidos, Israel e acordamos com a notícia da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Então, mais um braço da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Decisão tomada pelo ministro André Mendonça, que sequer está no Brasil, tomou essa decisão por vários motivos, inclusive por dados, informações que foram encontradas nos equipamentos, nos celulares de Daniel Vorcaro. Para quem não se lembra, o relator agora desse caso no Supremo é o ministro André Mendonça, não é mais o ministro Dias Toffoli, então ele determinou a prisão de Daniel Vorcaro, determinou buscas e apreensões e também a prisão do Zettel, Fernando Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, que já se entregou, inclusive de acordo com a matéria nova aqui da Mirelle Pinheiro, que já se entregou à Polícia Federal. Muita coisa para a gente falar, né, Andresa? Inclusive a gente vai falar sobre muita coisa. Eu só quero destacar aqui um ponto. Daniel Vorcaro mantinha ali nas suas conversas de WhatsApp um grupo em que ele chamava de turma, Andresa, para ameaçar, lidar. Primeiro ele monitorava e tinha esse grupo para poder ameaçar pessoas, inclusive jornalistas, que poderiam comprometer e ameaçar os negócios dele enquanto banqueiro. Então, tinha muita coisa por trás que o ministro André Mendonça, então, acabou encontrando nessas investigações junto à Polícia Federal, que levaram a essa prisão, que envolve muita coisa, lavagem de dinheiro, além dessas ameaças que eu estou contando aqui para vocês. Pois é, Neila, realmente precisa de umas 4 séries aqui para a gente conseguir entrar em tudo que ensejou essa prisão de hoje, né? Primeiro, lamentar essas tratativas, né, que o Daniel Vorcaro teve, segundo capturou a Polícia Federal nos equipamentos eletrônicos, né, que foram apreendidos com ele, de armar situações, né, de violência contra não só jornalistas, né, mas também contra funcionários que trabalhavam para ele, que o estariam ameaçando. É isso que está nas mensagens. Com relação ao jornalista, como você colocou bem, é o jornalista Lauro Jardim, que é do jornal O Globo, ele tem uma coluna ali, deu várias informações sobre o Daniel Vorcaro, né, ao longo do tempo, e o Vorcaro dá ali uma determinação para que dessem um pau, né, no Lauro Jardim e simulassem ali um assalto. Então, não se sabe, né, até que ponto isso foi ali uma conversa entre eles, um combinado, e se isso chegou a se colocar, né, claro, o plano não foi executado, porque nada disso aconteceu, mas se em algum momento se tentou executar esse plano, então é gravíssimo esses fatos, né? O Daniel Vorcaro estava em prisão domiciliar desde o final do ano passado e tudo que ele não podia fazer era tentar interferir tanto nas provas, né, no curso do processo, quanto mais ainda planejar, né, atos violentos contra quem quer que fosse. Então é muito difícil que o Vorcaro, desta vez, consiga escapar dessa ordem de prisão. Ele achava que não seria mais preso, né, porque estava ali em casa, não deu nenhum tipo de sinalização de que poderia fugir, mas essas mensagens o comprometeram bastante. Pontos que precisam ser colocados. Você já falou do depoimento para a CPMI, que poderia ocorrer hoje, né, o Vorcaro provavelmente não iria neste depoimento, mas tem um outro depoimento que este sim, estava se comprometendo a participar, que é na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E nesta comissão, o Vorcaro já havia afirmado, por meio dos seus advogados, que iria falar sobre o que fosse perguntado. Na CAI, essa comissão ela fiscaliza o sistema financeiro, então ele iria tratar sobre todo o processo envolvendo o Banco Master, diferentemente da CPMI, que tem como foco, né, os desvios de recursos de aposentados e pensionistas. O que o Master tem a ver com isso? O Master fazia empréstimos consignados para esse público e muitos tiveram descontos indevidos, descontos sem autorização. Quando a pessoa percebia ela estava pagando um empréstimo que ela não tinha solicitado. No caso da CAI, tinha muita apreensão, uma vez que o Vorcaro dizia que iria falar.
E como o Vocaro tem relações com os três poderes, né, com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, como todo mundo já sabe, e de todos os partidos, ninguém queria que o Vocaro tivesse ali um microfone aberto para poder mandar os seus recados, e isso ele não fez desde que ele foi preso e estava em casa em prisão domiciliar. Então tinha uma apreensão, né, com esse eventual depoimento para a Comissão de Assuntos Econômicos, que ocorreria semana que vem, portanto agora, com o Vocaro preso, ele não vai mais falar. Então isso não deixou de ser também, nele, um silenciamento, né, ao que o Vocaro poderia dizer, e o que não diminui os fatos gravíssimos que estão apresentados ali na denúncia. E aí, para complementar isso, ontem o Daniel Vocaro recebeu cópia de tudo que tinha nos celulares dele e que foram resgatados, né, pelos peritos da Polícia Federal. Então, ele pediu que esses documentos fossem entregues de forma lacrada, na presença de um tabelião, e disse que os advogados dele não teriam nem acesso a este material, que a única pessoa que poderia acessá-lo era o próprio Vocaro, também na presença de um tabelião que atestaria, a outra palavra não vai sair, atestaria, quando ele abriu, e que só poderia ser acessado, esse HD, num computador pessoal dele. O que ele estava querendo? Evitar que a Polícia Federal vazasse estas conversas dele e depois dissesse que, olha, quem vazou foi o Vocaro, porque ele já está com a documentação. Então, ele fez todo um processo ali para tentar blindá-lo de qualquer acusação, né, de que ele estaria vazando esses documentos. Além disso, né, Neilo, o que tem ali os conteúdos dessas mensagens que a gente está acompanhando, né, vez ou outra, isso já acabou derrubando o ministro Dias Toffoli, né, nessas mensagens recuperadas pela PF, que constavam uma relação de negócios entre o Dias Toffoli e o Vocaro, né, a famosa compra do resort Itaiaia, e agora, né, esse tal desse grupo, a turma, né, devia ser a turma da pesada, né, que combinaria ali ações de violência contra pessoas que incomodavam o Vocaro, né, e expunham ali as suas sombras, né, o seu lado violento. Eu costumo dizer, Neila, que são duas pessoas, né, o Daniel e o Vocaro. O Daniel é essa pessoa que conseguiu colocar no bolso, né, os homens mais poderosos do país. Uma pessoa que é agradável ali nas conversas ali. E o Vocaro é essa outra pessoa, né, que o Brasil todo está conhecendo aí, que é da fraude bancária, né, e agora da violência contra os seus algozes. Essa questão da turma, tem até a matéria aqui no portal Metrópolis, da Mirelle, que diz